Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta, 5 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, hoje começam as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos estão começando hoje, muita gente discutindo esse assunto, aliás, nós temos tratado esse assunto já ao longo dessas últimas semanas que antecedem a abertura dos Jogos, todas essas características tão especiais desse tempo singular e único na história do Rio e na história de vários e vários atletas. Aliás, um dos nossos assuntos é esse. Você já amarelou em momentos decisivos da sua vida? É uma matéria interessantíssima, apontando que alguns atletas treinam, mas na hora da pressão eles acabam amarelando. Amarelando é uma expressão popular para explicar ou para tentar de alguma forma sintetizar que a pessoa na hora H ela não funcionou, não trouxe ali aquela atenção especial, infelizmente perdeu ali o pódio, perdeu medalha, perdeu, enfim, trabalho de 4 anos intensos, foram por água abaixo por um instante de desatenção ou por um instante de nervosismo. Quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Um outro tema que nós vamos discutir hoje é a filha do presidente que trabalha limpando mesa em restaurante. Que filha de presidente é esse, hein, minha gente? Que presidente é esse, hein? Quero ouvir a sua opinião, participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vai ser bom demais ter a sua opinião e a sua participação, entre outros assuntos também no programa de hoje. Meus pais brigam demais, diz aqui o nosso ouvinte. Todo dia é uma discussão. Meu pai está desviado e minha mãe, apesar de continuar na igreja, parece que esqueceu a parte da Bíblia que orienta que a mulher seja sábia. Por causa deles, toda vez que penso em casamento, eu fico congelada de medo. Já nem sei mais se casamento é algo realmente bom, diz aqui o nosso ouvinte. Hoje em dia realmente vale a pena casar? É normal sentir medo do casamento? Os filhos estão condenados a cometer os mesmos erros dos pais? Como não errar da mesma forma que meus pais? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes e nós vamos tratar sobre esse assunto agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. O pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central do Jardim Redentor. Bom dia, bem-vindo, meu querido irmão. A perspectiva dessa nossa ouvinte temerosa diante de um relacionamento, resultado dessa experiência negativa que ela tem dentro de casa. Pergunto ao senhor a pergunta que faz a nossa querida ouvinte: hoje em dia realmente vale a pena casar? J.R. Vargas, bom dia, querido, bom dia a todos os debatedores, amigos, ouvintes, irmãos em Cristo. Com toda a certeza do mundo, vale a pena casar. Minha falha inicial é essa, a gente vai avançando, mas o casamento é um sucesso, dependendo do ponto de vista. Pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados. Pastor, muito bom dia, seja uma vez mais bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. É a experiência da nossa ouvinte, seus pais, a briga, isso. E agora ela olha pra frente e diz: acho que eu não vou mexer com isso não. É um prazer muito grande retornar a casa, pastor J.R., um prazer muito grande. Eu posso corroborar aqui com o nosso pastor, tenho 26 anos de casado, vivo bem com a minha esposa, então tenho que dizer a verdade, vale a pena, até porque o casamento é um projeto de Deus e tudo que Deus faz é bom, com certeza. Irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo também aqui à mesa do nosso Debate 93 de hoje, irmão Harold. A pergunta é essa. Essa é uma boa vale pergunta. A pena casar? Bom dia, J.R., queridos ouvintes, debatedores. Vale a pena casar. Os casamentos que eventualmente se desmancham pelo caminho é porque na cabeça de quem casou existia essa hipótese. Não havendo essa hipótese, o casamento prossegue. Vale a pena casar e, como disse o pastor, é um projeto de Deus. Eu estou casado só há 56 anos, então
Pastora que eu posso Tatiana falar? Fernandes, nossa menina da mesa de hoje, do Ministério Reobote de Mesquita. Bom dia, bem-vinda. A pergunta é a mesma, pastora. Nossa, vale muito a pena. Aprendendo aqui sempre, né? Com o nosso irmão Harold, que está com 56 anos. Eu tô chegando lá. Bom, eu tô chegando. Daqui Tô a com mais 20, 50. tô com 25. Então, mais 50. Bom dia, JR. Bom dia. Amados debatedores. Bom dia, amados ouvintes. Vale muito a pena, sim. Nós cremos e entendemos, como disse o nosso amado irmão, Harold de Oliveira. Já há, quando se há o pensamento em que se não der certo, separa, é porque muita coisa ficou pelo caminho e já há realmente a intenção no coração. Pastor Roberto Medeiros, eu pergunto ao senhor a mesma coisa, acrescentando, porque 2 companheiros anteriores aí, que antecederam o senhor, disseram que existem pessoas que aparentemente casam pensando em separar. Foi o que eu entendi dos 2 oradores que antecederam o senhor. Então, nem mencionando o nome, senão eu pedir direito de resposta. Bom dia, pastor Roberto. E aí, que pensa o senhor? Bom dia, paz do Senhor a todos. É um prazer retornar mais uma vez aqui. Lógico, casar é muito especial, casar é muito bom. Casar está no projeto do Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Só que a gente tem que tomar o cuidado também, como a gente falou assim, pessoas que já pensam em separar. O ser humano, pela visão psicológica, é um ser de imitação. E ele começa a olhar para a casa dos outros achando que se tá ruim ali, vai ser ruim aqui também. Mas num projeto de Deus, né? Se nós fizermos certo, do jeito certo, orarmos a Deus, pedirmos a Deus direção, observarmos bem, né? Com quem eu vou estar até que a morte o separe. Então, assim, eu sou o mais recruta aqui de todos, né? Eu tenho 14 anos só de casado, né? Muito novo. Então, eu sou muito novinho ainda, não é verdade? Então, assim, eu sou mais novinho aqui, mas casamento é muito maravilhoso, você ter a sua família, a sua casa, mas não se esqueça, queridão, casamento não vem pronto, casamento se constrói, né? Então, a pessoa olha lá aquele filme, né? E acha que vai ser sempre assim. Vai ter lutas, dificuldades, mas lute pelo seu relacionamento, porque casar é maravilhoso. Agora, irmãos, quando o nosso ouvinte aqui diz que tem medo, né? Pergunta até sobre esse medo, o pastor Roberto falou sobre o filme, vários casamentos agora são transformados em verdadeiros filmes, né? Os filmes de casamento são filmes, né? Não é mais uma filmagem, né? Filmou o casamento, era aquele camarada com a câmerazinha só, aí vai lá o noivo e a noiva, cumprimenta os pais juntos, né? Os mesmos, né? Porque só tinha uma câmera, hoje em dia o cara tem drone, entra com não sei o que, robô. Se prepara pra cerimônia e pouco pro casamento. Na verdade, pouco casamento, né? Um show. Não dá um Vira romantismo, assim, dá uma impressão, assim, irreal. Hollywoodiana, Hollywoodiana, né? existe esse risco? Tem Não? vídeos, né, JR, que tem casamentos agora que as pessoas já estão pensando o que eu vou fazer diferente. Ele não entende o projeto não é entende a importância você da seguir cerimônia, o padrão da bênção de bíblico, Deus, é ser né? igual ao que a Bíblia diz. Então uns já querem dançar, uns já querem pular, querem dar pirueta, tem um até que dá uma voadora na própria noiva e ela desmaia. Que é isso? Porque ele quer ser diferente. O cara deu uma voadora na noiva? Foi dar umas piruetas, ele dá uma coitada da noiva, né? E caiu. Eu vi um foi até infelizmente. bonito, ele era adestrador de gavião. O gavião entrou, ele ia subir, foi uma coisa até pirotecnia. O cara entrou com um gavião? Não, o gavião ficou pronto, na hora do sim, o gavião entrou junto com ele. Foi uma coisa assim. Não, foi assim. o show passa a ser o nós objeto das do alianças. casamento. E Foi hoje, bonito, com foi as bonito. redes sociais, inclusive, o show se torna muito mais importante para o Essa casamento preocupação. e apaga. Quer dizer, não importa o significado real do casamento, fica para trás. O importante é esta festa, esse show, e vou jogar nas redes sociais. Isso de alguma forma motiva a cerimônia, não sei o casamento, mas a cerimônia vai a toda a pilha, né? Agora, quando o ouvinte traz isso aqui, por exemplo, ela retrata aqui um problema que ela teve com os pais, né? Um problema que ela observa com os seus pais, e agora ela fica com medo. Pastora, é normal alguém ter medo, quer dizer, medo no casamento, ou medo de um relacionamento não dar certo? De alguma forma isso pode prejudicar, pastora, na sua opinião? Pode sim, JR. Eu sou testemunha viva disso, que isso pode realmente trazer traumas e sequelas para o seu relacionamento. Eu venho de
Eu gosto sempre de frisar isso, porque eu não nasci num lar evangélico. E os meus pais não me deram um ensinamento evangélico. E eu presenciei muito isso aqui. As discussões que meus pais tinham, eu presenciei muito esse medo, esse temor, e pensei assim, como vai ser isso no meu relacionamento? E a minha postura era, na adolescência, de não me casar. Me estabilizar profissionalmente, ter minha vida. Tinha um grande desejo de ser mãe, mas eu pensava num casamento, numa coisa bem longe na minha vida. Só que aos 21 anos eu me casei. Não me casei grávida, não me casei por pressão de pai de ninguém. Pra quem tá com tanto medo, com 21, hein? Pois é. Pensou se não tivesse com medo? Eu não tinha essa ideia. E eu me casei, conheci meu marido, eu ia fazer 17 para 18 anos. Não era evangélica, meu marido não era evangélico, mas eu encontrei uma pessoa que me fez acreditar no amor, no relacionamento. E à medida que eu fui pro meu casamento, com tudo aquilo que eu vim, com toda a bagagem que eu vi dentro do meu lar. Toda a carga eu vim com aquela bagagem pro meu relacionamento. E quando nós tínhamos uma briga, um embate, eu sempre partia para ele com toda... eu era verdadeiramente a mulher rixosa e iraculada dentro de casa. Só que aí eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus e que eu permiti que Jesus fosse o Senhor da minha vida, e aí eu vi as coisas mudarem. Então, eu falo e com muita propriedade sobre isso, porque eu vivi, e eu queria dizer para todos os ouvintes que estão aqui nesse momento, ouvindo a Rádio 93, esse debate, que eu acho que isso é uma coisa assim importantíssima. Enquanto tive uma vida de religiosidade, eu ainda sofri algumas consequências no meu casamento. A partir do momento que eu permiti que o Senhor verdadeiramente viesse controlar a minha vida, o meu querer, aí eu vi Deus mudar as coisas. E meu marido hoje é pastor para a honra e glória do Senhor, meus pais se converteram, a família hoje toda serve ao Senhor, mas por uma postura que eu precisei tomar. Olha aqui uma de nossas ouvintes participando pelo nosso WhatsApp, 968038319, ela diz: JR, eu presenciei durante toda a minha infância e adolescência os conflitos no casamento dos meus pais. Minha mãe já está na glória, mas hoje eu ainda presencio no casamento da minha irmã, de algumas amigas e de pessoas próximas. Meu Deus do céu. Confesso que às vezes eu tenho medo de casar e passar pelas mesmas coisas. Eu tenho 30 anos, eu moro sozinha, tenho minha independência e às vezes eu me pego pensando, acho que não conseguiria me acostumar com outra pessoa morando na mesma casa. Mas 30 anos é... JR, um dos problemas para algumas pessoas, independente da fala dessa irmã, isso vai gerar o mundo todo, é a dificuldade que se tem às vezes em dividir. Quando a gente pensa em casamento, a gente começa a pensar, bom, já não sou eu, isso aqui já não é mais meu, e começa a trocar o pronome, porque tem que ser, sai o meu e entra o nosso, em todas as áreas, é assim que acontece. Até a palavra privacidade, ela é balançada quando a gente fala na palavra casamento. O casamento tem um peso sobre todas essas palavras. Só está animando as pessoas, pastor? A casarem. Porque eu acho uma maravilha não, o só para entender. Privacidade não tem mais, não sei o que, não tem mais. Porque muitas pessoas, quando falam em medo, JR, usam essas... É bom falar as coisas boas, né? Para ajudar, né? Usam essas questões. Eu tenho medo por quê? Porque disseram que eu não vou ter isso, disseram que eu não vou poder fazer aquilo. E começa a criar uma espécie de um fantasma, mas o pastor falou uma coisa muito bacana, pastor Roberto, construção. Prepara-se, né? Vamos falar no outro sentido, prepara-se toda uma petição, mas quando você dá entrada num processo que agora você tem que acompanhar, conviver e acompanhar mesmo. Paulo fala aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, sobre a questão da submissão da mulher e a questão, ele frisa, claro, em função de Cristo à igreja, o amor que o marido deve depositar na sua esposa, santificando-a. O problema é que alguns casamentos estão indo por água abaixo, e isso assusta, sim, com certeza, alguns solteiros, não todos. E essa nossa ouvinte vê essa que escreveu agora, né? Vê a briga das amigas, vê a briga dos pais, de alguma forma produz um trauma, né? Exato. Mas a minha palavra invista, se você tem vontade de casar e tem medo, acredite, o amor vai muito mais além que o medo.
E você, tendo uma pessoa, assim como a pastora falou, eu encontrei uma pessoa que me fez acreditar no amor. Minha irmã, meu irmão, ore a Deus para que Deus mostre a você essa pessoa. E o medo vai ser trabalhado. E sem falar também, JR, que a gente tem que tomar cuidado. A palavra medo em si, na verdade, o medo é importante até. Porque o casamento é uma coisa séria. Limite, cria limite. O medo faz com que você entenda que é algo muito importante. Agora, uma coisa é ter medo, outra coisa é o ouvinte tá demonstrando um pavor, uma aversão ao casamento. Quando eu me casei, eu tive medo, que eu era agora o chefe da casa, o responsável pelo meu lar, o sacerdote da minha casa. Então, eu tive medo da responsabilidade, mas juntos, né, unidos, nós entendemos, fomos construindo, né, e nós percebemos que esse medo é o medo daquele receio, né? Eu vou dar um passo, porque tudo que é novo gera um medo. Você vai dar um passo novo, uma nova etapa. A diferença é que numa visão comportamentalista, né? Aí a pessoa vê no outro e vai dizer assim, não, olha só, se fulano tá assim, eu também vou estar assim. Não é assim que funciona, querido. Entregue a tua vida, o teu futuro na mão de Jesus. Ele tem poder de restaurar qualquer relacionamento para a glória dele. Há quem diga que um dos maiores problemas de briga entre os familiares, principalmente do casal, são a parte financeira. Mas eu acredito muito no diálogo. O que falta, na verdade, é diálogo para discutir todas as questões, inclusive a questão financeira. Então, se existem muitas brigas, é porque falta a comunicação, que é muito importante, até para se resolver o que eu vou gastar, o que eu não vou gastar, o que tem que ser feito, quais são as limitações que acabou de falar. Eu gosto muito de duas palavras que foram usadas aqui. O nosso deputado Haroldo falou sobre hipótese. Eu já casei, realmente casei com 22 anos de idade, e confesso que eu fiquei com medo. Esse mesmo medo do nosso pastor que acabou de falar. Qual medo? Eu tinha certeza que eu teria que ficar com a minha esposa pro resto da minha vida. Lógico. Então eu não tinha na minha cabeça a hipótese de não ficar. Eu falei, como fazer para permanecer? Então era um desafio. Ela com 18, eu com 22, hoje ela está com 45, eu com 48, 26 anos de casado e 31 anos de namoro. Graças a bom Deus eu pude olhar agora, posso olhar para trás e dizer, foi muito bom, está sendo muito bom, até aqui nos ajudou o Senhor, Ele vai nos ajudar daqui por diante. Então aí a outra palavra que eu quero destacar, que já foi falada aqui, é construção. Então a gente vem construindo um relacionamento cuja certeza eu tenho que tudo que eu faço afeta ela. Todas as decisões dela afetam a mim. É por isso que nosso pastor acabou de dizer, deixa de existir o meu e passa a ser o nosso. Então não tem essa coisa da pessoa repetir os erros, né? Não porque tem. até A não ser que queira. A não ser que queira. É opcional, né? Porque o ouvinte cita isso aqui, né? Quer dizer, os filhos estão condenados a cometer os mesmos erros dos pais? Romanos 8. Romanos Não só isso, capítulo 8. eu queria até dar um exemplo, pastorzão. Sim. A Bíblia tem um personagem lá no Gênesis que é muito falado, né? Um homem chamado Caim, que matou o seu irmão. Só que desse homem nasceu um outro homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Olha então, o contraste. é possível sim, de um local de desgraça, de desordem, nascer alguém que vai ter um compromisso com Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, é um exemplo clássico. Tem outros exemplos bíblicos, né? De Saul e Jonatas, né? Que Jonatas entendeu que o pai estava fora do projeto que o Deus colocou e entendeu que Davi era o homem realmente que deveria estar ali. Então, assim, nós temos um princípio bíblico. Paulo, ele vai nos ensinar a carta aos Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu imito a Jesus, né? Se seu pai e sua mãe, infelizmente, né, não têm sido bons exemplos, olhe para Jesus, olhe para o mestre dos mestres, que você vai ter muita vitória. Olha aqui o ouvinte dizendo, ó, depende do casamento. Eu casei, JR, porque eu queria ter liberdade. Apesar do meu pai não ser assim, opressor, sabe? Eu queria muito a liberdade, não ter que dar satisfações, mas o casamento me aprisionou muito mais. Casei com um não cristão. Meu casamento foi e é muito difícil. Ele quer adivinhar até os meus pensamentos. Inventa que eu tenho alguém na rua porque muitas vezes preciso ir fazer compras e é banco. Mesmo ele sabendo, eu vivo infeliz. Não aconselho ninguém a casar, diz aqui a nossa ouvinte. Eu acrescento aí, na fala dela, eu não aconselho ninguém a casar, vírgula, dessa forma. É isso aí, por foi essa como eu razão. havia dito logo no Por começo. essa razão. O casamento é uma construção que começa onde? No namoro. É só você seguir o manual do fabricante, leia a Bíblia, viva a Bíblia.
Porque ela diz, ó, não vos prendais a um jugo desigual. Você já começou ruim, noiva do mesmo jeito, casa, querido, siga o princípio bíblico. Agora o senhor destacou uma parte importante aí, pastorzão, que é o seguinte: não vos prendais, não quer dizer que a pessoa que está presa, ela tem que desprender. Não se prenda, o começo, né? No começo, processo. Isso que eu tô falando, na construção. O pessoal, quando lê esse texto, diz assim, opa, agora vou soltar. Isso aí, o antes, não é isso? É o antes. Se conhecer antes, conversar bem antes, né? Ver quais são as perspectivas futuras, porque até que a morte os separe, gente. Muita gente começa com relacionamento com esse tipo de motivação, né? Liberdade, o pai opressor, às vezes o pai não dá o dinheiro pra nada, e a pessoa acha que o maridão vai dar liberdade. Eu tenho um histórico talvez diferente de todos os colegas aqui da mesa. Eu conheci minha primeira namorada mesmo, ela com 14 anos, eu com 15, e nós casamos. Eu fiquei 21 anos casado, né? Foi da vontade de Deus que ele a levasse há um tempo atrás. Eu fiquei viúvo, e hoje sou casado pela segunda vez. Ou seja, Deus me deu uma mulher maravilhosa no primeiro casamento e me deu uma mulher maravilhosa no segundo casamento. Se nós estivermos debaixo da vontade, direção, potente mão de Deus, gente, Ele vai fazer na nossa vida o que todo mundo pode duvidar, mas Ele vai fazer. Eu sou prova disso. E Ele está fazendo isso comigo. Hoje sou casado novamente há 6 meses. Mas tem uma história de 21 anos. Esse é o recruta da mesa. E ele ficou quieto, hein, Jota? Não, ele mas eu vivi de glória. Ele sinalizou pra mim, eu que falei pra ele deixar, pra esperar a hora certa de falar. Né? Muito bem. Olha, minha gente, aqui a ouvinte que disse que o relacionamento dela tá muito ruim, porque o marido quer adivinhar até o que ela pensa. Ela diz, eu conhecia, mas depois do casamento ele se transformou. E muita gente traz uma palavra como essa. Porque muita gente muda também, não muda não, companheiros? Vai dizer que a pessoa não muda? Eu conhecia. Tem gente que muda, não tem não. Você não era assim. A pessoa muda, mas existe uma teoria psicológica que ela vai dizer o seguinte, né? A comportamentalista. Ninguém consegue interpretar 24 horas, irmãos. Sim, verdade. Desculpe, meu querido, a pessoa que você está olhando, observando, ela não interpreta 24 horas. Então você percebe algumas coisas, alguns indícios com a mãe, com a avó, mas você pensa, não, mas ele vai mudar, ou ela vai mudar. Querido, por favor, o namoro, né, é a primeira base do seu futuro casamento. Então, peça a Deus, Senhor, abre a minha visão espiritual, eu quero ver realmente se essa pessoa é de Deus ou não é, tá bom? O que acontece, que eu vejo que acontece muito hoje, é porque as pessoas querem queimar as etapas. Então, hoje em dia, ela não bateu o olho no rapaz, bateu o olho na menina, pula a etapa do namoro, e namoro é o momento de conhecimento. Eu preciso me relacionar, eu preciso dialogar, eu preciso conhecer a pessoa com quem eu estou me envolvendo verdadeiramente. Porque alguém uma vez falou comigo assim, olha, um pastor, um grande amigo meu, quero mandar um abração para ele, pastor Jorge Duarte. Pastor Jorge Duarte falou para mim certa vez, falou comigo assim, Tatiana, o namoro, você observa bem, né? Observa bem a pessoa que você está se envolvendo, porque o jeito que ele costuma tratar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, é o jeito que a pessoa vai te tratar lá na frente. Então, assim, observe isso. Namoro é a fase do conhecimento, não queime etapas. Palavras pro coração dos nossos amados ouvintes, sempre muito bom tê-los conosco aqui no nosso debate 93 de hoje, e essa reflexão importante sobre todos os temas relacionados a este assunto, ouvinte. Você já amarelou em um momento decisivo? É comum em Jogos Olímpicos um atleta brasileiro favorito em sua prova, ao menos no olhar da mídia e da torcida, não conseguir corresponder a essas expectativas e não levar o ouro ou nem medalhar. Depois ele é taxado de amarelão. Mas a pergunta é, o atleta brasileiro de fato amarela? Psicólogos e especialistas da área esportiva afirmam que falta acompanhamento psicológico e sobra pressão interna por resultados no país. Você já amarelou diante de alguma circunstância?
O que mexe mais com você? A pressão das pessoas ou a pressão que você mesmo se impõe? Você costuma ceder diante de pressões? Você se cobra muito? Em Filipenses 3,14 a Bíblia fala sobre prosseguir para o alvo. Você consegue viver assim, mantendo o foco em seus alvos espirituais e pessoais? Pergunta aqui os nossos queridos ouvintes, nós estamos discutindo esse tema, é dia de Olimpíada, é sempre bom ouvi-los também sobre esse assunto. Eu creio que todos os seres humanos, teve algum momento na vida, por receio, por medo de errar, ele vai ter medo, né? Vai, como colocou aqui, vai amarelar. Mas a gente sabe que nós temos um que ele é maior que está conosco, não é verdade? Como Paulo foi afrontado, foi caluniado, e ele cita o texto lá que ele vai falar lá em Filipenses 3,14. Uma coisa e eu faço, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu fiz aquilo, mas eu quero prosseguir para o alvo. Então, os nossos receios não podem ser maior do que o nosso Deus. Temos medo de errar, de falhar, porque somos exemplo. A Bíblia diz que temos uma grande testemunha, né? De pessoas ao nosso redor, como pastores, como pais, né? Como chefe de família, um profissional. Mas o medo não pode ser maior do que o nosso Deus. Medo faz parte da construção psicológica do ser humano, mas não pode te bloquear. Prossiga, porque Jesus tem poder de nos dar vitória. Eu tenho como base no meu trabalho, sempre fala muito sobre oratória, essa oportunidade de falar em público, e percebo que as pessoas têm muito medo de falar em público, simplesmente porque não quer se expor. Eu entendo o seguinte, pastor JR, que o brasileiro, a gente percebe claramente, ele é muito mais emocional. Aqui foi falar de atleta. Eu percebo, vendo jogos, basquete, vôlei, futebol, que a nossa torcida, ela mais comemora do que torce. Ou seja, é uma reação, ou seja, é uma cobrança. Se o jogador for bem, tá todo mundo comemorando. Se ele for mal, ninguém torce para que ele melhore. Então já tá vaiando. Então a questão já é essa. Então já entra com essa pressão. Diferente do Chile, diferente do Paraguai, diferente do argentino que cresce, o brasileiro tende a ficar menos tranquilo, com a pressão diminui. Então, existe realmente essa característica que não é de todo ruim, porque o brasileiro, por ser mais emocional, também é mais agradável, mais gentil, é mais generoso. Tanto é que as pessoas vêm para o Rio de Janeiro, ficam felizes da vida pela receptividade. Então, já é uma característica nossa. Agora, o que nós podemos melhorar? É o posicionamento da pessoa ante a pressão. Um exemplo, eu participei de um congresso recentemente e quem estava do meu lado para pregar depois de mim era o pastor Gisel Nunes Gomes. E eu reputo por ser um pregador de grande estima e muito acima de mim em termos de conhecimento. Mas eu fiquei tranquilo por uma posição que eu tomei. Se eu errar em alguma coisa, ele vai me orientar. Ele não vai criticar. Aí antes de eu pregar, que eu preguei, logo em seguida ele pregou, ele disse assim: ô Zé, vai aí com o prato principal que eu entro com a sobremesa. Eu falei, pastor, não faz comigo não. Mas eu preguei tranquilo. Eu não fiquei impressionado pela minha posição. Eu sei que eu estou diante de um homem de Deus que vai me ajudar e não me atrapalhar. E quando não tá, pastor? E quando a galera zoa mesmo, entendeu? Quando o pessoal é pra botar pilha. Eu tenho uma outra postura. Estou diante de Deus. Se eu não tremer diante dele, eu não tremo diante de ninguém. O que o pastor falou é muito importante. O brasileiro tem a cultura do campeão. Isso. Se não ganhar, não presta. E a gente ensina nossos filhos, olha, aí ele perde. O importante, meu filho, é competir. Não é isso? Então, assim, temos a cultura. Isso não é incentivo. Isso é tudo bem. Dar minha experiência. Esquecendo a participação de um coletivo, né? Que todos estão ali preparados também para ganhar, né? Eu vou dar minha experiência, que eu sei que é a experiência da massa dos que estão me ouvindo. A vida é uma vida de superação. Superação. Você não se supera porque está ruim. Você se supera porque você quer um pouco mais e um pouco melhor. Esta é a postura que as pessoas que se superam têm. E isto vale para tudo. Vale para a vida, para o cotidiano, vale para o esporte, vale para qualquer coisa. Eu, quando fui jovem, fui da escola militar, eu sempre participei de todas as equipes da escola militar, disputei competições internacionais, inclusive das Forças Armadas, e eu sei que naquele momento
que você vai ali, você dá uma tremida. A adrenalina vai lá em cima. A adrenalina é normal. Você puxa. Mas aí o segredo que eu usava na minha, não. O meu problema não é o meu adversário. O maior adversário sou eu mesmo. Eu tenho que me superar. Se minha marca era 50, vai ser 50,0001 centímetros agora. E assim fazia. Então, esse, o amarelar é bom. Oratória que a gente, né, sempre é uma barreira para você se comunicar. Na oratória, se você não amarelar um pouquinho, você não faz um bom discurso. Tem aquela preocupação de se preparar. Você desprestigia a plateia. Você se sente cheio de si mesmo e aí você não consegue acabar o discurso. Agora, se você tem um pouquinho de temor, de medo e de cuidado para você se superar, não tem problema. E respeito para quem está ouvindo, na casa da oratória. Enfim, então eu diria o seguinte, que na vida, como em qualquer competição, que a vida é seletiva e é uma competição permanente, nós temos que levar em conta as nossas condições, mas é muito mais a pressão interna do que a pressão externa que deve nos condicionar. Mexer nisso, né? Quantas pessoas às vezes dizem assim, olha, eu tenho medo de me dar um branco, ou mesmo já experimentaram isso, né? Lógico. Olha, eu fiz uma prova, estava na hora da prova e deu um branco. Eu não lembrei de nada. Os sinceros, né? Quem não é sincero, a gente vai ser, mandou um migué aqui. Então, este receio permite que algumas pessoas se omitam. Ótimas pessoas, ótimas ideias, propostas maravilhosas, contudo, isso faz com que as pessoas sejam paralisadas e não se revelem para o mundo, entendeu? Não é porque tem certas ideias que poderiam ser observadas pelo mundo inteiro e acabam deixando de lado. A matéria fala sobre o apoio psicológico. Nem todo mundo pode ter um apoio, né? Um trabalho de psicologia para dar um suporte ao indivíduo. Não. Mas existem mecanismos internos que nós podemos utilizá-los para que eles nos deem a força necessária para vencer essas etapas? Eu creio que sim. Eu creio que o ser humano é um ser fenomenal, JR. Se a gente for observar quantos campeões aí surgem de uma história de vida muito pobre, muito simples, ou então sem qualquer apoio de família, ou apoio de patrocínio. Quantos homens chegaram a alguns lugares hoje na sociedade, em patamares, né? E que sozinhos lutaram, pessoas que foram moradores de rua que hoje estão, né, com seu nível superior. Então, superação, eu acho que é muito mais algo interno realmente, como falou aqui muito bem o nosso deputado, mas ele entendeu o seguinte, olha, não adianta eu ficar aqui com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu tenho que superar isso aí, eu tenho que mostrar que é possível, eu tenho que me superar e mostrar e fazer a diferença, né? E lutar por isso, porque não adianta você ficar de braços cruzados esperando cair do céu. O senhor acha, pastor, que Deus nos deu isso? Isso é Deus que deu ao ser humano? Sim, eu falar, quer dizer, é interno, sim, de nosso direitinho. Agora, nós que somos crentes, então nós temos algo muito poderoso que vai nos alavancar nesse sentido. É lógico. O ouvinte aqui, por exemplo, está dizendo aqui que para ela a dificuldade é tirar carteira de motorista. Para muita gente, a habilitação, não é pastora? Sim, é sim. É sim. Mas eu queria passar aqui para todo mundo que falamos de oratória, falamos do medo. O medo, se ele não for trabalhado, se eu não confiar literalmente em Deus, se eu não pedir para que o Espírito Santo de Deus venha me dar intrepidez, venha me dar ousadia, eu vou ficar neutralizada. E interessante falar, eu vou falar agora como profissional da área de saúde, eu sou fonoaudióloga, falamos de oratória aqui quando o pastor falou, a primeira coisa que veio, porque o medo, a primeira coisa que se altera, principalmente diante de um público, é a voz. A voz, ela entrega como você está se sentindo. Então, é importante que você entenda que esses profissionais aqui, os atletas, sofrem uma pressão grande, são preparados, a maioria dos atletas hoje em dia tem uma orientação psicológica, porque gera um estresse e o estresse vai refletir no comportamento.
Como na carteira, no caso da carteira, eu já sei que aquela situação é uma situação que eu vou ser provada, eu vou ser testada, eu vou passar por algumas situações que causam estresse em mim, que o meu corpo vai reagir de uma maneira diferente. Adrenalina, vai ficar aquela pressão toda. Então eu preciso que o Espírito Santo de Deus venha tomar o controle da minha vida. Eu preciso orar e preciso entender que ainda que eu venha fracassar, venha ser reprovada num teste, eu não posso desistir, porque o meu alvo, o meu objetivo é estar habilitada para dirigir, para encarar um trânsito, para encarar um engarrafamento e fazer o meu melhor. Então, assim, aí o fracasso faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós vamos amarelar, sim, nós podemos, assim, no caso do atleta e na nossa vida pessoal, a gente pode sim dar um passo para trás, mas é importante eu entender que existe a resiliência, é a capacidade de dar a volta por cima em situações difíceis. E quando alguém chega e diz assim, não vai reprovar outra vez não, hein? Entendeu? Muita gente pega essa frase e diz assim, agora eu vou, agora eu passo. Outros cedem a isso aí. Ontem, no jogo da Argélia contra Honduras e Argélia, o goleiro da Argélia, Farid Chaal, levou 2 gols muito simples. O último gol foi um gol muito difícil, foi um frango, né? E ele ficou absolutamente arrasado, como qualquer um. Mas quando acabou o jogo, o goleiro reserva foi o goleiro reserva do time dele, foi o primeiro que entrou para ir lá e dar um abraço nele. Depois dele foi o atacante de Honduras, o cara que fez o gol nele, foi lá e deu um abraço nele. Daqui a pouco tinham outros caras dando um abraço nele. Porque todo mundo pode ter um dia infeliz. Com certeza. O grande orador pode chegar um dia e não falar absolutamente nada. O cara dirige maravilhosamente bem, mas naquele dia da prova ele pode ir muito mal. Aquela pessoa tem uma atividade que ela domina maravilhosamente bem, mas teve uma falha. E aí vem os amigos, e aí vem o adversário, o suposto adversário, o esporte ajuda a gente muito com isso, aí lá e dá um abraço. Ergueu o camarada, deve ter falado muita coisa para ele, enfim. Aproveitar até esse fato real que você está realçando aí, apropriadamente, porque é fantástico. Isso é a grande síntese do espírito olímpico que o Rio de Janeiro, que o Brasil está vivendo nos dias de hoje. É o espírito da fraternidade, né? Da solidariedade, da tolerância. Então, tudo isso está sintetizado nesse fato e nesse evento que você acabou de relatar aí, JR, apropriadamente. E falando sobre a Olimpíada realmente começou já há 400 anos antes de Cristo, quase 4 séculos antes de Cristo, e inicialmente era digamos assim, uma competição com um forte conteúdo religioso, que era para os deuses do Olimpo, aquela coisa toda. Tanto que já no século IV, depois da era cristã, terceiro século IV, Teodósio, quando transformou a religião cristã em religião oficial do Império Romano, para ajudar justamente, ele fez politicamente, né, para ajudar a controlar as revoltas que existiam dentro do Império, ele proibiu os Jogos Olímpicos, desde o século IV, que só veio ser retomado agora no século XIX, com o Bertin, que retomou já em outros padrões. E estes novos padrões, então, totalmente eliminadas as questões de natureza religiosa e simplesmente de competição, com um foco nesse fato, na solidariedade, no amor e na tolerância entre os povos. É muito interessante quando a gente observa isso, né? Por outro lado, ainda dentro desse aspecto olímpico aí, o atleta marroquino do boxe, nome dele é Hassan Saada, 22 anos, suspeito aí de estuprar 2 camareiras na Vila Olímpica. Tá preso, inclusive. Vai ficar pelo menos 15 dias preso. É o prazo inicial para fazer a investigação e a avaliação do que está acontecendo. Você imagina que no contraponto disso, no outro lado dessa mesma história, fala de solidariedade, fala de amor, fala de apoio, de companheirismo. Existe um atleta que se classifica para uma Olimpíada, que é o máximo da sua experiência esportiva. Estraga tudo.
estraga não apenas a participação, mas a sua própria vida. Mancha. E a vida das 2 meninas que estavam lá. Principalmente. E não só isso, É o né, bem e JR? o mal, né? O Aí é o atleta, pecado de um ele virtude representa do outro. o seu país. Fica muito difícil. Ele não mancha só a vida dele, mas é um efeito cascata. A vida dele, a família dele, né? O país que ele representa, tudo isso por causa de uma atitude impensável, sem comportamento nenhum ético, moral, né? Vai gerar um trauma na vida de 2 pessoas para a vida inteira. Isso. Então, para que a gente venha entender que todo esse espírito olímpico, né? De companheirismo, de humildade, de reciprocidade, tudo isso acontece realmente de fato, né? Competir, um vai ter que ganhar, mas não importa quem ganhou, quem perdeu, não é verdade? O importante é a gente entender que o Brasil está mostrando que tem condições de ter um evento dessa magnitude e estamos fazendo muito bem feito. Pastora? Como o deputado aqui já falou, é importante lembrar que quando os Jogos Olímpicos foram surgiram lá na Grécia antiga, e as cidades da Grécia, elas viviam em guerra porque elas tinham autoridade estadual, como de Estado. E havia muita briga, muita guerra ali. Mas no momento dos jogos era o momento em que tudo de trégua. Isso aí, era um momento de trégua. Era um momento em que eles davam basta naquilo ali para eles competirem, para eles se divertirem, era um momento de paz. E chegamos aqui hoje, nós vivemos um período conturbado dentro do Brasil, né? Mas é um momento em que a gente também quer um pouquinho de paz. E isso entristece muito o nosso coração de saber que um atleta com porte... Envergonha uma todos vergonha, nós. sim. E acaba, de uma certa forma, criando uma destruição numa área sentimental na vida dessas 2 mulheres. Lógico. Que vão levar um trauma pro resto da vida e que precisam que o Espírito Santo de Deus venha tratar do coração, que eu e você, meu irmão, venhamos entregar a vida delas em oração a Cristo para que o Senhor venha cuidar da vida delas. Mancha completamente essa história, mancha completamente esse ambiente, e aí nós passamos a pensar sempre nas consequências dos nossos atos. É uma coisa que todo mundo tem que pensar o tempo inteiro para evitar que coisas como essa possam acontecer. E até esta questão do apoio, né? A percepção de um apoio, de encorajamento numa hora difícil e de tristeza, como no caso do goleiro da Argélia. É um simples jogo de futebol, mas é uma cena que retrata a vida, e nós precisamos estar perto e apoiar, ainda que seja supostamente um adversário. Conquistou meu coração. 93 FM. Filha do presidente trabalha limpando mesa em restaurante. Onde é isso, hein, minha gente? Que país é esse? Brasil! Sasha, filha mais nova do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está trabalhando em um restaurante durante alguns dias em suas férias de verão. A adolescente de 15 anos limpa mesas e ajuda a preparar o salão para receber até 350 clientes. Segundo o jornal Boston Herald, seu turno de 4 horas diárias é encerrado às 11h30, meia hora antes de o restaurante abrir para o almoço, e ela usa o seu nome completo, Natasha. Nem eu sabia que o nome da Sasha era Natasha. Você acha que os pais brasileiros deveriam repetir o modelo americano e colocar seus filhos para terem uma experiência de trabalho logo cedo? Na sua opinião, pais brasileiros protegem demais os filhos? Qual a melhor forma de criar responsabilidade nos filhos? Esse é o ponto que você acabou de falar, modelo. Isso é comum nos Estados Unidos. Essa prática no verão, os jovens de qualquer nível social, eles entram para fazer trabalhos supostamente de níveis mais baixos. Eu participei de um congresso e tinha um pastor muito renomado, e o seu secretário, que carregava sua mala e que não se envolvia nas coisas mais proeminentes, vamos dizer assim, eu descobri que ele era filho de um outro pastor renomado, que, para aprender a servir,
primeiro estava servindo aquele outro pastor. Então ele estava sendo um candidato, vamos dizer assim, ao ministério, mas como candidato que ele estava em potencial, ele tinha que participar servindo aquele outro pastor, servindo literalmente, abrindo a porta do carro, levando a sua mala, não participando do almoço como todos os pastores estão participando, só para ele aprender. Então essa prática, eu acredito salutar, é para que os jovens percebam que quem não vive para servir, não serve para viver. Então é uma prática interessante que sim, já que nós copiamos muita coisa dos americanos, essa prática deveria ser copiada sim. Inclusive algumas empresas aqui no Brasil já é conhecido de que eles costumam fazer isso. O filho do presidente de uma empresa, ele começa trabalhando de office boy, literalmente sem qualquer privilégio, para que aprenda que um dia que ele vai ser o presidente daquela empresa, entenda também quem veio de baixo, quais são as dificuldades, quais são as nuances. Verdade. É um problema de cultura. Quem morou nos Estados Unidos, evidentemente são poucos, mas de qualquer maneira, é uma experiência muito interessante essa, de você... e dizem, inclusive, não estou provocando ninguém aqui, mas dizem que é calvinista essa ideia. Veio de lá, tá? Calvinista. Tá? Sem provocação. E que o americano realmente, ele valoriza o trabalho. E o trabalho para o americano não tem classe social, é trabalho. E na escola, elementary school, quer dizer, fundamental, garoto com 7, 8, 10 anos, já tem um dia do mês em que ele tem que fazer um negócio, em que ele tem que fazer uma dedicação. Meus filhos estudaram lá e era assim, não tinha dúvida. Quando aparecia o garoto querendo que a Evelise fizesse bolinhos, coxinhas, não sei o que, para vender, porque aquilo fazia parte do negócio dele naquele dia que ele tinha que prestar conta. Então, existe essa valorização, sim. O adolescente nos Estados Unidos, ele estuda focado nisso, vai para a universidade, sai da universidade e vai embora de casa. Não fica em casa. As pessoas, quando sai da universidade, que se forma, ou vai para um emprego, ele sai de casa e vai cuidar da vida dele. É uma questão cultural. Isso é bom, isso é ruim? Não, isso é diferente. É assim que é. Aqui no Brasil é de outra forma. Agora, eu acredito que hoje, com a tecnologia, com esse ambiente de sedentarismo da juventude, hoje nós estamos sofrendo uma transformação na cabeça da juventude em relação ao trabalho. E cada vez mais o jovem está se distanciando do trabalho. Ele acha que tudo que cai na mesa dele vem de algum lugar que não depende dele. Foi mágica, que vai ser sempre assim. Então é uma sociedade que nós temos que pensar e refletir sobre ela. Eu acho que é o seguinte, numa visão antropológica, né, etnográfica, né, são culturas totalmente distintas. Haja vista a nossa colonização e é deles, né? Então, olha só, é lógico, o Brasil tem um modelo de pais super protetores. Tu vê um homem de 30, 40 anos, tem uma mãe que sustenta ele ainda, né? Super protetor, e ela vai, pastor, me ajuda porque o meu bebê, tu pensa que é um jovem, um adolescente, uma criança, é um bebê de 40 e poucos anos. Novo ainda. Então assim, nós temos que entender que temos que permitir sim que os nossos filhos aprendam, né? Naquela visão empirista, ele tem que experimentar que tudo que ele tem não caiu do céu, tem que se trabalhar, tem que se conquistar, se pôr no lugar do outro, né? Naquela empatia. Agora, nós estamos vistos também que lá tem uma cultura também de que você tem que produzir, tem que sair, tem que fazer. E aí gera também outros problemas. Agora, que precisamos copiar os bons exemplos, sim, né? Mas são culturas distintas. Um ouvinte aqui, né? Pastor, dizendo, olha, já vi mães que dão comida na boca dos seus filhos, menino já tem 8 anos. Menino de 8 anos, ele não precisa mais disso, né? Precisa? 8 anos? Tem. Acho que não, né? Tem que dar autonomia. Na verdade, tem muitas... Eu sou por área pedagógica, né? Por ser pedagogo, tem muitas mães que não vou botar o meu filho na creche. Não sabe as mães o bem que você está fazendo para os seus filhos. Porque você gera nele autonomia, né? Independência, ele vai ter uma questão social muito melhor. Agora, uma questão saúde é uma coisa. Agora, para ele se interagir é muito melhor. Põe na creche essa criança. Ouvinte dizendo, se o pai tem uma condição financeira melhor, isso não é comum. Agora, numa família pobre, isso acontece muito.
Tem outro ouvinte aqui dizendo, tem muito filhinho de papai que se acha melhor. A criança tem que aprender a ser humilde. Essa expressão filhinho de papai é muito curiosa, né? Sim. Porque se não for filhinho de papai, vai ser filho de quem? Hein? É filho de quem? Claro, eu sei. Mas é uma expressão curiosa. Não é curiosa a expressão, isso, né? É verdade. Mas existem pessoas que nascem de alguma forma naquilo que é conhecido popularmente como berço de ouro. E por conta disso, elas não têm uma experiência de vida que promova a elas isso, que dê a elas essa oportunidade. Ao mesmo tempo, alguns que tiveram essa oportunidade vão dizer assim, eu preferia não ter tido. Prefiro ter ficado em casa, ido pra aula de não sei o que lá, feito não sei o que lá, viajado para não sei aonde, mas fui obrigado a trabalhar. Com o passar dos anos, às vezes eles se encontram em postos diferentes. Sim. Não é? JR, Oi, o problema que a gente tem que perceber é que a gente está falando sobre a questão cultural, sociológica, né, familiar. Agora, realmente os pais, ele tem que dar essa autonomia, mas controlando, ajudando, sendo pais, né? O problema é que às vezes a pessoa nasce numa família totalmente desestruturada, realmente ele vai ter que trabalhar fora, ele vai ter que ajudar, né, na renda familiar, né? Agora, o problema é o inverso, aqueles, como a gente foi falado, os filhinhos de papai, né? Que não trabalham, já com 30 anos, acordam meio-dia, vai à praia, né? Tem já o seu almoço pronto. Então, olha só, são experiências diferentes. Agora, o futuro, a estrutura de um pro outro é totalmente antagônica, O ouvinte né? dizendo, eu acho certo, eu botei os meus para trabalhar cedo. É isso aí. É a responsabilidade para eles. Eles são homens de bem. Eu gosto Foi dessa nesse forma que tom, você ouvinte? interpreta, Não, vou até consultar. Foi esse tom aí? Interessante isso aí. Eu tô achando que foi um pouquinho maior. Né? Eu fico preocupado rapidamente sobre as controvérsias que podem acontecer. Foi falado do nosso pastor sobre é bom colocar numa creche. Tudo bem, eu acredito que seja uma coisa interessante. Mas o melhor modelo de família para mim, embora eu digo de ideal e não de real. Por exemplo, minha esposa trabalha fora. Para mim, o melhor modelo seria se a esposa pudesse ficar em casa, cuidando dos filhos e sendo paparicada, cuidada e o homem sendo provedor. Mas não é a realidade, ou seja, não é o real. Seria o ideal. Então a criança precisa da figura da mãe ali do lado. Eu sei porque eu tenho amigas que trabalham comigo e os filhos ficam na creche e a problemática, inclusive uma é oficial da Marinha, está dando baixa agora porque ela não aguenta mais, porque ela tem 3 filhos, ela precisa ficar em casa com seus filhos que estão crescendo e ficam na creche e tem essa problemática. Estando numa boa creche, ela tem tempo de estar interagindo com essa criança, vai ter que ter uma parceria. Então é muito importante ter esse equilíbrio. Vou perguntar uma coisa a vocês aqui, porque por exemplo, um ouvinte dizer, o JR, na minha casa sempre fomos incentivados a trabalhar e a colaborar financeiramente dentro de casa. Como é que equilibra isso aí, sabe? Porque às vezes alguém pode dizer assim, poxa, mas o camarada ganha bem a beça, fica explorando os meninos lá, os meninos tudo tem que participar lá do quanto é que custa e tal. Então, e até que ponto vai isso aí? Vamos lá. É minha Eu tenho experiência. uma... Sim, pastora, fica à vontade. Eu queria falar de uma situação que eu estou vivendo. Tá dentro desse ponto aqui, pastor? Então vamos lá. Eu estou vivendo. Eu tenho 3 filhos adolescentes. Eu tenho minha profissão, meu marido tem a profissão dele. Ambos temos nosso salário, que temos condição de arcar com as despesas dentro de casa. Só que somos super protetores. Eu me peguei nesse erro. Porque eu protegi os meus filhos, eu fiz pelos meus filhos o que os meus pais teriam vontade de fazer por mim, mas não puderam fazer. Então, até entrar na faculdade, eu fiz o que eu podia e que não podia. Só que chegou um determinado ponto que eu vi que aquilo ali estava sendo prejudicial para minha filha e prejudicial para o meu filho. Dei todo o suporte do estudo que precisaram. Mamãe fala isso com muito orgulho, passaram na Faculdade Federal de Engenharia Mecânica e eu ia levar minha filha na faculdade e pegar minha filha na faculdade. Ainda faço isso hoje porque o local que ela estuda é um local um pouco perigoso. Porque agora entra o medo. Vai pegar o carro e vai sozinha. Tá aprendendo a dirigir, vai tirar a carteira, como vai ser no trânsito. Quantos aninhos tem ela, pastor? Só pra interagir. Meu bebê tem 19. Seu bebê tem 19. Mas aí nós estamos falando de outro assunto, porque aí é violência, que é uma questão diferente, pastora. Só que o que acontece é o seguinte, embora nós
tenhamos condições de arcar com as despesas de casa, eu preciso atribuir responsabilidades a ela e responsabilidades financeiras. Então, quanto mais filhos... Mais lucro. Não, tô perguntando só. Tá aparecendo no Bolsa Família. Não é isso? É isso aí. O raciocínio é esse. Eles precisam ir adquirindo responsabilidade. Claro. É que muita gente vai dizer assim, tá explorando os meninos. O menino podia estar botando esse dinheiro aí que tá usando para pagar a TV a cabo, podia estar colocando no banco numa aplicação que poderia render para esses meninos quando eles tiverem 30 anos, alguma coisa. Vai ser pro casamento dele, pro casamento dela. Você tá entendendo? Sim. Alguns vão olhar desse jeito. Não, mas olha, aí que está. Eu acho que se colocarem numa poupança ao invés, tudo bem. Porque ele está fazendo o que não pode. Está crescendo também, achar que realmente cai do céu e vai cair sempre. Tem que ter uma participação. É educativa. A gente que vai ficando mais velho, tem mais condições, aí tem os netos, a gente ajuda, o neto, escola, mas ajuda até certo ponto. Além daquele ponto, é prejudicial. Você tem que ter essa preocupação pedagógica, educativa, senão você vai criar uma pessoa torta. Ouvinte dizendo aqui, JR, parabéns aí para o debate. As mães que superprotegem criam maridos dependentes. Olha o assunto sendo ampliado, hein? Tem dificuldade de assumir o papel de um pai, de um chefe de família, de um sacerdote do lar. Eu concordo plenamente, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Meu Deus do céu, quanta gente aqui opinando, trazendo a sua palavra sobre esse assunto. Me desculpa, mas nem todas as casas os homens são realmente os provedores, pois o meu caso é bem diferente do que vocês falam aí. Eu tô aqui com uma pessoa e quem toma as decisões aqui sou eu, diz aqui, ó. Então é ela que tá tendo que assumir, coitada. E casa com outro assunto dizendo, né, que a mãe protetora, a mãe protetora não criou um filho que assuma suas responsabilidades. Entendeu? É isso aí, minha gente. Gente, JR, isso aí. Gente, existe uma frase que muitos pais utilizam hoje que fala assim: não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Então, é lógico que se você passou por algo ruim, danoso, lógico que não. Agora, eu aprendi desde muito cedo a trabalhar, a ajudar dentro de casa, a produzir. Estamos em uma época em que os jovens querem os telefones mais caros, as roupas mais caras, mas não querem produzir nada. Né? Eu gostaria de fazer um apelo aqui. Pois não, pastor. O meu filho tá aqui, o Lucas, né? Tem 17 anos, é jovem aprendiz, né? Tá trabalhando, graças a Deus. Quantos anos esse menino tem? 17. Você é gato. Seu bebê. Desse tamanho todo, Desse tamanho, você é gato, 17 anos. Então, assim, aos 16 ele chegou a trabalhar numa oficina já de um irmão nosso lá da igreja, mecânica. né? Mecânica, oficina de carro, né? Hoje ele é jovem aprendiz de uma grande empresa aqui no Brasil, mas qual é o meu apelo? Muitas vai pessoas falar pro Lucas agora, isso? Não, o apelo é para que nós oremos. Tá. É para que nós oremos para que o Brasil nos dê condições. Eis aqui alguém, deputado Aurélio de Oliveira, com uma inteligência, conhecimento tremendo nessa área, nos dê condições, já que esse é o assunto, de pensar em como copiar coisas excelentes, como dos americanos em relação ao emprego. O programa Jovem Aprendiz é um programa lindo, maravilhoso. Mas a ideia é, vamos orar para que o Brasil dê mais oportunidade, para que então tenhamos mais jovens trabalhando, para que no futuro menos pessoas sofrendo em relação a esse aspecto. Ouvinte pedindo, JR, fala baixinho, pelo amor de Deus. Então vou falar, ouvinte. Tem duas vizinhas aqui, JR, aqui em Niterói, no Barreto. Alô, Barreto. Não dá detalhes. Olha aí. Tem duas vizinhas aqui, JR. Uma dá mamar até hoje pra filhinha dela de 8 anos. 8 anos. E a outra ainda limpa o bumbum do filho de 10 anos. Aí vai pra escola, vai sofrer. JR, os pais prejudicam muito o amadurecimento dos filhos. Ouvinte. Isso é mais comum que a gente pode imaginar. Ouvinte. E aí, Marcela Bastos? Perguntamos aos ouvintes se eles conhecem alguém que tem medo de casar. Não é a maioria, mas 25% deles conhecem. Olha, gente que tem medo de casar. Eu sim. Quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos ouvintes. Tanta gente hoje participando com a gente, quero agradecer, muitas histórias aqui, o pessoal aqui, os pais que pagam R$ 2.500 de celular.
Esse é conta de celular, o que é isso aí? Pokémon Go, será que é isso? Que tá lá com a internet o tempo inteiro? Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Um surto. O negócio não é brincadeira não, hein? Quero agradecer aqui o carinho dos nossos debatedores e a participação deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Irmão Harold, obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, obrigado, queridos ouvintes, debatedores. Vamos refletir nesses dias, aproveitar na frente da televisão ou lá no equipamento, ao vivo, assistindo às competições e participando desse evento, que eu não sei quando teremos outro igual no Brasil em termos de evento esportivo, onde o foco é a solidariedade, é a confraternização, é a superação e, acima de tudo, a tolerância. Muito obrigado, querido pastor Roberto Medeiros. Um forte abraço, irmão. Muito obrigado, eu que agradeço. Quero mandar um grande abraço para a nossa igreja, Assembleia de Deus lá em Vigário Geral, para o nosso pastor Moisés, para o pastor Ivanilson Silva, presbítero Cleiton lá da congregação Tanque de Siloé, minha família, os seminaristas, e hoje para todas as tias que trabalham com o departamento infantil, vai começar uma grande festa, que Deus lhes abençoe, no nome de Jesus. Maravilha, pastora Tatiana, muito obrigado, Deus continue a abençoar a irmã. Amém a todos nós, JR. Eu quero aproveitar o momento e mandar um beijo especial para uma paciente, pastora Vera, e ela mandou um beijo, um abraço especial para o JR. Obrigado, tá bom? Um grande abraço para ela, obrigado. Beijo, agradeço a oportunidade, louvo a Deus por esse momento enriquecedor, que não só os ouvintes recebem e aprendem, como todos nós que estamos aqui participando do debate também. Muito obrigado também. Pela oportunidade. Obrigado, querida. Obrigado aqui a Mariane, tá mandando beijo pra mãezinha dela, Sandra Regina, tá voltando pra Jesus Cristo. Amém. E não perde um Debate 93. Aleluia. Minha irmãzinha, você é uma bênção. Bom tê-la aqui no nosso time. Pastor Osiel, obrigado, um forte abraço. O prazer é sempre meu, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, um abração para todos os debatedores, um abração aqui pro Daniel e o Walter que tá comigo aqui e toda a DEC. JR, é um prazer muito grande, que Deus continue abençoando essa rádio que realmente é uma bênção para todos nós. Obrigado, querido, muito obrigado ao pastor Marcelo. Eu é que agradeço, JR, é sempre um prazer estar aqui, essa mesa assim renomada. Eu quero mandar um beijo para a Igreja Batista Central do Jardim Redentor. Um beijo para minha esposa Michele Farias, sintonizada também. Meu filho Lucas Farias, um beijo. Ângelo, líder do nosso teatro lá da igreja, está com a gente aqui. Um beijo a todos e que Deus nos abençoe. Minha família Farias, né? Muita gente dessa família grande ouvindo aí. Um beijo para todos vocês. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, vamos orar juntos aqui, pedindo a bênção de Deus, a orientação dele para as nossas vidas, apresentando o pastor Marcelo orando conosco, os temas que nós discutimos hoje aqui, né? Durante o debate a gente fala sobre tantos assuntos importantes, a questão do casamento, as pessoas com receio, com medo, com motivações erradas, precisando aprender e agir da maneira adequada, pessoas que na hora de tomar uma decisão, ou mesmo na hora de uma prova, na hora de um teste, ou na hora de um exame, acabam ficando com medo, e isso prejudica o próprio resultado delas, a importância de termos as respostas que Deus nos deu e nos deu a capacidade de utilizar através da nossa inteligência, as oportunidades de trabalho e de amadurecimento que nós devemos dar aos nossos filhos, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, sejam brasileiros honrados e possam trazer tantas alegrias para os pais, que é o que todo pai espera. Vamos orar juntos também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Somos gratos, Deus, por Tua presença entre nós. Pai, nesse momento especial, nós entregamos casamentos em Tuas mãos. Casamentos talvez nesse momento, ó Deus, prestes a serem destruídos, a serem exterminados. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito vá ao resgate deste homem, desta mulher, dos filhos, ó Deus, dessa casa. Pai, obrigado. E aos que estão projetando-se para o casamento, que o Teu Espírito os dê forças, ó Deus, regule o medo, ó Pai, tenha misericórdia e oriente a melhor maneira possível. Te entregamos a vida dos enfermos em Tuas mãos, pedimos pela paz no nosso município, nas cidades, no estado, no Brasil e no mundo. Senhor, muito obrigado. Abençoa-nos como líderes da Tua palavra aqui na terra e prepara-nos para prepararmos ainda mais as Tuas ovelhas. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.